Quem resistiu contou. Aqui você encontra histórias reais e inspiradas de gente que passou pelo mais difícil e tem algo a ensinar. Aos 44 anos, Marlene achou que a vida dela tinha acabado dentro de uma sala de reunião. O que ela não sabia é que aquele dia não era o fim de nada. Era só o momento em que ela ia descobrir quem realmente era. Essa é uma história que vemos todos os dias por aí. O que ela sente, muita gente já sentiu. Esse é um relato inspirado em jornadas reais de superação. Marlene estava sentada na sala de reuniões da fábrica de embalagens, onde trabalhava havia 18 anos, olhando para uma pasta de papel fechada em cima da mesa, quando o gerente de RH disse a palavra reestruturação pela primeira vez. Ela não ouviu o resto. Só lembra de ter pensado, 18 anos e cabe tudo numa pasta dessas? Ela tinha entrado na empresa aos 26, grávida do primeiro filho, contratada como auxiliar de estoque. Subiu, devagar, até virar supervisora do turno da manhã. Conhecia o nome de cada funcionário da linha de produção. Sabia qual máquina emperrava quando chovia muito. Sabia também que aquele emprego não era só um emprego, era a prova de que ela tinha conseguido. E agora, aos 44 anos, numa segunda-feira comum, isso tinha acabado. Nos primeiros dias, Marlene não contou para quase ninguém. Acordava no mesmo horário de sempre, se arrumava e ficava sentada na cozinha até a hora em que normalmente já estaria na fábrica. Não porque tivesse para onde ir. Só não sabia o que fazer com o corpo, treinado havia tanto tempo para uma rotina que não existia mais. O que mais pesava não era o dinheiro, ela tinha uma reserva e ia durar alguns meses. O que pesava era outra coisa, mais difícil de explicar para os outros. Ela não sabia mais quem era Marlene sem aquele crachá. Quando alguém perguntava, e você, o que você faz? Ela sentia um nó na garganta, porque a resposta que vinha à cabeça era sempre no passado. Eu era supervisora. E aquele era doía mais do que ela esperava. Passou um mês, a filha mais velha já adulta, sugeriu que ela procurasse alguma coisa nova. Marlene ficou com raiva, não da filha, mas da frase, alguma coisa nova. Como se 18 anos pudessem ser trocados por qualquer coisa. Ela tinha 44 anos e a sensação de que lá fora ninguém contrata a gente da idade dela para recomeçar do zero. Foi numa tarde qualquer, sem nenhum evento especial, que alguma coisa mudou. Marlene estava organizando uma gaveta e encontrou um caderno velho dos tempos em que ela treinava os novatos na fábrica, cheio de anotações sobre como explicar processos complicados de um jeito simples, com desenhos feitos à mão, setinhas, exemplos. Ela tinha esquecido completamente daquilo. Mas ali, página após página, estava uma habilidade que ela nunca tinha chamado de habilidade. Ela sabia ensinar, sempre soube. Não foi uma epifania de filme, foi só um caderno velho numa gaveta, mas foi o suficiente para ela se perguntar, pela primeira vez em semanas, não o que eu perdi, e sim o que eu ainda sei fazer. Levou tempo. Marlene não fez um curso rápido à noite sobre segurança do trabalho, área que ela conhecia de dentro, por ter vivido na prática chão de fábrica. A ideia era virar consultora, ajudar pequenas empresas da região a se adequarem às normas. No começo, quase ninguém atendia o telefone dela. Um cliente que finalmente fechou o contrato cancelou depois de 2 semanas, alegando corte de custos. Ela chorou no carro, no estacionamento vazio de um posto de gasolina, achando que tinha sido ingênua em pensar que dava certo. Mas não parou, foi atrás de indicações, aceitou trabalhos pequenos demais para o que ela achava que merecia, foi ajustando o discurso, aprendendo a falar de si mesma sem se esconder atrás de um crachá de empresa. Devagar, o nome dela começou a circular. Não virou um sucesso estrondoso, não é esse tipo de história que estamos contando aqui. Virou algo mais simples. Hoje, Marlene atende 7 empresas pequenas da região,
tem agenda cheia para 2 meses, e isso ela conta com um certo orgulho contido. Treinou uma equipe inteira de uma fábrica de móveis, usando os mesmos desenhos e setinhas daquele caderno velho. Ela ainda tem dias que sente falta da certeza que aquele emprego antigo dava, mas aprendeu algo que não tinha aprendido em 18 anos de rotina, que ela não é o cargo que ocupa, nunca foi, e que talvez o que a fábrica tenha tirado dela não tenha sido uma identidade, tenha sido só um endereço. A identidade, no fim, ela já carregava havia muito tempo, só não sabia onde estava guardada. Bom, essa nossa história, vamos fazer uma análise em nível analítico, psicológico, sociológico e filosófico. A história da Marilene, ela não é rara. Quando alguém passa muito tempo dentro de um mesmo ambiente, um emprego, um relacionamento, um papel que a vida atribuiu, é comum incorporar aquele espaço como parte de quem se é. Não por fraqueza, mas porque é assim que a identidade humana funciona. Ela se constrói, em parte, a partir do que repetimos todos os dias. O problema aparece quando esse ambiente muda ou desaparece. A pessoa não perde só uma rotina, ela é forçada a se perguntar quem é fora daquilo que a definia por tanto tempo. É uma pergunta muito desconfortável, mas raramente opcional. Mais cedo ou mais tarde, a vida tira alguém do lugar em que estava acomodado. Existe também uma dimensão que vai além do indivíduo. Vivemos numa cultura que constantemente pergunta o que você faz, como se essa fosse a pergunta mais importante sobre uma pessoa. E raramente perguntamos quem você é, como se essas duas coisas fossem sempre a mesma. Não são. Mas é fácil esquecer disso quando o cargo, o crachá ou a rotina de 18 anos preenchem esse espaço por tanto tempo que a diferença entre os dois deixa de ser visível. Talvez seja por isso que recomeços como o da Marlene doam tanto e também ensinem tanto. Não porque a perda seja boa, mas porque quando tudo que definia alguém de fora para dentro desaparece, resta uma pergunta que a rotina não deixava espaço para fazer. O que sobra quando tudo isso é retirado? Para Marlene, a resposta veio de um caderno velho numa gaveta. Para cada pessoa, ela vem de um lugar diferente, mas a pergunta é sempre a mesma. Histórias como a da Marlene se repetem todos os dias com nomes diferentes. Se inscreve aqui para não perder a próxima, toda terça e sexta. Tem gente aqui que resistiu e tem algo para te ensinar.